Bom dia, que bom e que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de quarta-feira, hoje dia 20 de julho. Hoje celebra-se o dia do amigo e dia do revendedor. E há 53 anos, exatamente no ano de 1969, foi realizada a primeira expedição à Lua. O homem teve a oportunidade de se transportar da nossa Terra para o nosso satélite da Lua. E eu acredito que esse marco até hoje tem trazido realmente um grande avanço para toda a humanidade. O homem teve a oportunidade de pisar na Lua. Muita gente não acredita que isso aconteceu. São os céticos, mas experiências tantas provadas cientificamente comprovam que realmente o homem pisou na Lua. Portanto, nesse dia, nós estamos celebrando o dia do amigo e eu pergunto, você tem amigos? Obviamente você tem, mas eu pergunto e insisto, você já conheceu o melhor amigo, Jesus, o amigo de todas as horas? Espero que você, nesse dia, tenha a oportunidade de ter um encontro com ele. Como também o dia do revendedor e o aniversário, há 53 anos que o homem pisou na Lua. Dentro de instantes estaremos ouvindo mais uma mensagem que nós transmitimos em nosso templo e você terá a oportunidade também ainda de ouvir o cantor Ade Souto, filho aqui da nossa terra. Sem perda de tempo, quero deixá-los com Ade Souto louvando a Deus. Pai, eu quero te louvar, tocar teu coração e me derramar aos teus pés. Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia. Diga aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Quando lutas vierem
Vamos ler Evangelho de João, capítulo 9, versículos de 1 a 12 e depois versos 24 e 25. Leamos. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. E enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros: parece-se com ele. Ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois, como se te abriram os olhos? Ele respondeu e disse-lhes: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e vi. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu: não sei. Agora vamos para os versos 24 e o verso 25. Chamaram, pois, pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Respondeu ele, pois, e disse: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, e é que, havendo eu sido cego, agora vejo. Amém, meus irmãos? Quem pode dizer amém? Pai Celestial, nós te louvamos porque sabemos que a tua palavra é viva e eficaz. E a tua palavra, que foi inspirada verbal e plenariamente pelo teu Espírito Santo, é a revelação de Deus para a nossa vida. E através desta escritura, nós que éramos cegos, um dia tivemos os nossos olhos abertos, enxergamos a verdade, enxergamos a luz que é Jesus. Faz isto agora, Senhor, através desta explanação da tua palavra, na mente, no coração daqueles que estão conosco, não só presencialmente, mas estão em casa nos assistindo. Abre os seus olhos para que eles contemplem as tuas maravilhas, para que eles contemplem o rosto do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu te oro e te peço agradecido, tudo isto mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Meus irmãos, antes de nós desenvolvermos esta mensagem que Deus colocou no meu coração, eu queria dar um título a essa mensagem: pecado versus culpado. Vamos dizer comigo? Pecado versus culpado. Outra vez: pecado versus culpado. Quando eu concluí o curso de teologia missionária no seminário em Recife, a minha monografia foi sobre o pecado. E a nossa tese foi a origem do pecado. Onde teve o início o pecado? Onde começou? Onde é que a gente pode dizer aqui é o princípio do pecado? Essa monografia
me veio à mente por uma curiosidade. E eu passei muitos dias preparando essa monografia. E graças a Deus apresentei e foi aprovada no seminário, pelo Aliança das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil. E aí eu fui ordenado ao ministério. Minha tese foi essa: a origem do pecado. E se você pensar comigo, onde começou o pecado não começou lá no Éden. O pecado começou onde nós não imaginaríamos que jamais iria iniciar ou ter o seu princípio, o seu começo. Por incrível que pareça, o pecado começou no céu. Pastor, isso não é uma heresia? Não. Porque o querubim chamado Lúcifer, ele que foi criado para ser um dos anjos que estava mais perto, mais próximo de Deus, ele teve e sofreu a tentação de querer ser igual ou maior que Deus. É isso que nós aprendemos quando estudamos a doutrina sobre o pecado, teologicamente falando. E o livro do profeta Ezequiel nos derrama uma luz. No capítulo 28, nos diz que este querubim é representado simbolicamente por Tiro, o qual era perfeito, contudo elevou-se o seu coração e exaltou-se contra Deus. E aí surge a pergunta, que era isso que me inquietava e me levou a fazer aquela monografia, a origem do pecado. Como o pecado adentrou no céu? Um lugar puro, um lugar santo, onde anjos, arcanjos, serafins, querubins glorificavam e manifestavam a glória de Deus. E isso me deixou encucado muitos dias, muito tempo. Por isso eu optei por fazer essa monografia, a origem do pecado. Como um anjo de luz alimenta no seu coração um sentimento de querer ser igual ou maior do que Deus. Se você ler depois Ezequiel 28, você vai entender isso. Quem está falando, Ezequiel está falando exatamente do comportamento de Lúcifer. E ele por isso foi expulso da presença de Deus e lançado na terra. Meus irmãos, podemos dizer que a origem do pecado é um assunto polêmico, porque você jamais vai querer admitir que o pecado entrou no coração de um ser angelical puro e perfeito. Jamais a gente vai conseguir uma compreensão e aceitar que isso aconteceu, mas está na palavra. O texto que eu li nesta noite descreve sobre a cura de um cego. Daí, um cego de nascença, viu? Daí eu ter também me inspirado para preparar esse sermão. Aliás, quando Moisés questionou com Deus que ele tinha sido escolhido e separado para ir à presença de Faraó, e Deus tinha dado ordem a ele: você vai ser o homem que vai ser levantado por mim para tirar o povo do jugo de Faraó e levá-los à terra prometida. Moisés, ele sentiu-se muito responsável, muito responsabilizado por tamanha ordem do Senhor, que era para ele ir à presença de Faraó. E ele começou a dizer: Senhor, eu não sei falar, eu sou pesado de língua. E aí Deus foi e disse para Moisés, está lá no livro de Êxodo, capítulo 4, versículo 11: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou quem fez, ou que vê, ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Então, até mesmo os cegos de nascenças, os surdos, os mudos, foram pessoas que pelo texto sagrado Deus
concedeu a eles e não sabemos também por quê. Isso é mistério. Às vezes eu fico imaginando, Deus permitiu que pessoas que perderam algum dos seus sentidos, audição, visão, é surdo, mudo, não tem condições de expressar, ou se bem que hoje existe a língua de Libras, que traduz para o surdo, mudo, ele se comunicar. Mas eu fico imaginando às vezes que pessoas que são surdas, mudas, que perderam algum dos 5 sentidos, elas ouvem a palavra de Deus e elas compreendem, elas se decidem, elas se convertem e se tornam cristãos. Enquanto que outros que têm a visão, que falam, que ouvem perfeitamente, ouvem, mas não abrem os seus corações para o Evangelho. E eu creio, na minha imaginação, que um dia Deus vai ter que tratar estas pessoas. Olha, você tinha visão, você ouvia, você falava e você não me deu atenção. Enquanto que esse aqui, que é cego, que é surdo, que é mudo, ouviu e compreendeu e aceitou e converteu-se ao Evangelho. Eu acredito que Deus vai ter uma maneira de julgar estas pessoas. É isso que me convence do porquê o Senhor disse a Moisés: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Ele tem uma razão, ele tem um motivo para tanto. Eu posso até não morrer e nunca entender, nunca compreender isso. Como foi que o pecado entrou no coração de um querubim chamado Lúcifer. Então essa mensagem desse texto me inspirou a dar esse título: pecado versus culpado. Por quê? Trata-se de um encontro de um cego de nascença que foi curado por Jesus. E os discípulos chegaram para Jesus e perguntaram: mestre, quem pecou? Quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Ele é cego porque ou o pai dele ou ele próprio pecou, é por isso que ele é cego. Mas nós já explicamos a vocês que, de acordo com Êxodo 4:11, Deus é quem cria e quem estabelece aquilo que nós já falamos. Quem fez o mudo, ou surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor. Ele é soberano. Então os discípulos fizeram esta pergunta a Jesus, ao que Jesus respondeu-lhes: nem ele pecou, nem os seus pais. Obviamente, por ter nascido cego, é que eles julgavam que aquele homem tinha nascido cego, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Essa foi a resposta que Jesus deu: este homem é cego, não é porque o pai dele pecou ou ele próprio pecou, mas para que se manifeste sobre ele a glória de Deus. Meus irmãos, Jesus não estava dizendo que aquele homem não era pecador, o cego, nem estava dizendo que os seus pais também não eram pecador, que ambos não eram pecadores, quando ele disse: nem ele pecou e nem o seu pai, para que nascesse cego. Era uma informação que estava explicando aquilo que eles estavam julgando, o pecado daquele cego, ter nascido cego, e ele tinha culpa. Essa foi a indagação que os apóstolos fizeram a Jesus. Mas Jesus disse em resposta, retrucou: nem ele pecou, nem o seu pai pecou para que nascesse cego. Jesus não estava dizendo que que ambos não eram pecadores, porque a Bíblia diz: todos pecaram, todos estão destituídos e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Embora ambos fossem pecadores, Jesus não estava dando uma resposta que eles não tinham pecado, e que aquele cego não era cego por ser um pecador. Lembram-se da história da mulher que fora flagrada em adultério? Lá no Evangelho de Lucas, aliás, de João, capítulo anterior a este, capítulo 18. Uma mulher casada fora flagrada em adultério. Ela era uma adúltera porque ela era casada, estava sendo infiel ao marido e foi flagrada. O homem possivelmente também fosse casado.
E Jesus, diante das acusações que aqueles homens faziam a respeito daquela mulher, quando diziam: esta mulher foi pega em flagrante adultério, e a lei nos manda que tais mulheres sejam apedrejadas. E Jesus simplesmente levantou seus olhos, ergueu a cabeça e disse: aquele que tiver sem pecado, pode jogar a primeira pedra. Jesus estava dizendo: todos vocês são pecadores, nenhum de vocês tem autoridade para condenar essa mulher. Quem tiver sem pecado pode atirar a primeira pedra. E a Bíblia diz que dos mais moços aos mais velhos foram saindo todos, sem arremessar um grão de areia sobre aquela mulher. Só ficou Jesus e a mulher. Jesus era o único que tinha autoridade para jogar e apedrejar aquela mulher até ela morrer. Mas ele se compadeceu dela e disse: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? A culpa que eles estavam jogando, que você é adúltera, cadê? Por esse pecado eles tiveram autoridade para tirar a sua vida? Onde eles estão? Saíram, foram embora. Mulher, vai em paz e não peques mais, nem eu tampouco te condeno. Meus irmãos, eu preciso dizer para vocês que a lei, de acordo com o Velho Testamento, Deuteronômio 22, dizia: se um homem for achado deitado com uma mulher que tem marido, ambos serão apedrejados, mortos por apedrejamento. O homem que se deitou com a mulher e a mulher, assim eliminarás o mal de Israel. Isso era o que estava lá na lei. Então, quando eles estiveram acusando apenas a mulher, eles estavam discriminando aquela mulher, porque a mulher era discriminada. Cadê o homem? O homem era para ser também apedrejado. Mas Jesus naquela hora estava mostrando que eles estavam cometendo uma grande injustiça, não só porque não era só a mulher que merecidamente, de acordo com a lei, era para ser apedrejada, mas o homem também. Mas o homem não estava lá, só a mulher. E aí Jesus é quando diz: podem jogar, pode atirar, pode arremessar a primeira pedra. Não trouxeram o homem, apenas a mulher, mas mesmo assim Jesus a perdoou. Amém? Jesus é o único que tem autoridade para perdoar pecados, porque ele não era pecador, ele não foi concebido em pecado, ele nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Meus irmãos, o fato de Jesus ter dito: nem eu te condeno, vá em paz, nem eu tampouco te condeno, e ele tinha autoridade para isso, a mulher foi livre, e certamente ela não mais continuou na prática do adultério. Voltando aqui para o texto, o fato de Jesus ter dito: nem ele pecou e nem o seu pai tinham culpa por causa dele ser cego, e no caso Jesus disse: não pecou por ele ser cego, por ele ter sofrido a perda da sua visão desde o nascimento. Por serem pecadores, ele tinha nascido cego, mas simplesmente para que nele se manifestasse as obras de Deus, a glória de Deus. O nome do Senhor estaria sendo glorificado na restauração, né, em o Senhor dar a visão àquele cego, e o nome do Senhor seria glorificado perante toda a nação de Israel. Podemos aprender algumas lições com essa passagem. No capítulo anterior, capítulo 8, verso 12, Jesus havia declarado: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá luz da vida. Jesus estava naqueles dias se apresentando como aquele que veio para dar a visão, devolver a visão espiritual da visão de Deus. Como aquele cego era cego de nascença, todos nós, espiritualmente falando, antes de que os nossos olhos fossem abertos, nós éramos cegos. Nós não enxergávamos Jesus, nós não enxergávamos a palavra de Deus, nós não enxergávamos o próprio Deus, nós não enxergávamos a verdade, nós éramos cegos, literalmente cegos.
do mesmo modo como aquele cego era cego de nascença. Então Jesus estava agora surgindo, e ele diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que estiver em mim não andará nas trevas. Amém. Ele estava dizendo isso para toda a nação de Israel, para toda aquela geração e para todos nós também em nossos dias. Quem não nasceu de novo, quem ainda não se tornou uma nova criatura, é cego. No final deste sermão eu vou contar uma história que é real e que aconteceu no meu ministério, e você vai entender isso que eu estou falando agora. Agora preste atenção, porque para Jesus curar aquele cego teve que cuspir no chão, algo até anti-higiênico, untar com a sua saliva o lodo com o barro, com a terra, esfregar no olho do cego, e depois dizer: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Precisava disso? Não precisava. Ele teve outras experiências, conforme vamos ver, de curar cegos, sem precisar de fazer isso. Ele chegou para o cego Bartimeu e disse: o que é que você quer que eu faça? Jesus ia entrando em Jericó, e o cego Bartimeu sentado, mendigava, pedindo esmolas, viu um tropel de multidão, ouviu um tropel de multidão. Ele não podia ver, ele era cego, mas ouviu, e ele, é um dos sentidos que é muito aguçado para quem não tem a visão. Por ser cego, ele age, ele sente as coisas pelo tato ou pelo que ouve. Ele percebeu que havia um tropel de multidão e disse: quem é que está vendo aí? Sério, é Jesus. E ele possivelmente tivesse ouvido falar acerca de Jesus, de ter curado cego, de ter levantado paralítico, libertado gente oprimida, endemoniado, de ter restaurado a saúde daquela mulher que sofria 12 anos, a outra que tinha 18 anos, que era escrava de Satanás. Ele certamente ouviu a ressurreição de Lázaro, muita coisa ele tem ouvido. Então pronto, esse homem aí pode resolver o meu problema, pode me restaurar, me devolver a visão. E aí ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus já tinha passado e ia lá na frente. E Jesus então Jesus volta. Alguém até repreendeu: cala-te, cego, ele não vai te ouvir, ele não vai te ouvir, não vai te atender, não vai te dar atenção. E ele insistentemente continuou, porque ele tinha fé no seu coração que Jesus poderia devolver a sua visão. Quando se aproximou de Jesus: o que queres que eu te faça? Que eu veja. Então vê. Não precisou de juntar um lodo, saliva no chão para esfregar no olho e depois dizer: estás vendo alguma coisa? Não precisou disso. Houve um outro personagem também. Nós encontramos um outro personagem cego que precisava também de sua visão e veio a Jesus. Jesus fez a mesma coisa, cuspiu, lodo, a saliva com a terra, esfregou no olho. Esse aí já foi mais um pouquinho complicado. Esse cego aqui de nascença, Jesus disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Mas esse outro, Jesus esfregou um pouco e disse: estás vendo alguma coisa? Ele disse: estou vendo os homens se movendo como uma árvore. Jesus então cuspiu novamente, lodo, esfregou no olho. Vês alguma coisa? Agora vejo. Agora estou vendo. Esse texto, meus irmãos, que eu estou citando para vocês, está no Evangelho também de Marcos, capítulo 8, versos 22 a 26. Então chegaram a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, tomando-o pela mão, levou-lhe para fora da cidade, aplicando-lhe saliva nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? Este recobrando a visão, respondeu: vejo os homens, porque como árvores os vejo andando. Então Jesus novamente lhes pôs as mãos, untou saliva, esfregou nos seus olhos, ficou restabelecido e tudo distinguia de modo perfeito, e mandou Jesus embora para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Está no Evangelho de Marcos 8, 22 a 26. Não entres na aldeia. Eu estava lendo um comentarista, porque Jesus fez essa recomendação, essa ressalva: não entre na aldeia. E um dos comentaristas estava
fazendo a seguinte prerrogativa. Todos conheciam aquele cego. Esse que eu estou falando agora, esse aqui de Marcos capítulo 6, verso 22 a 26. Ele não precisava dizer que ele era aquele cego. E outra coisa, Jesus também estava dizendo para ele que o fato dele ser cego, aquela notícia iria trazer um despertamento para que as pessoas pudessem também, do modo como ele estava recebendo a visão física, eles também recebessem a visão espiritual. E foi o caso desse cego aqui, que era cego de nascença. Quem pecou? Foi ele ou seus pais para que nascesse cego? Nem ele nem seus pais pecaram para que ele nascesse cego, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que o fato de Jesus cuspir, lodo, esfregar no olho e trazer para aquele cego, depois dizer, vai ao tanque de Siloé e lava-te, era um dia de sábado, e dia de sábado não se podia fazer nada que trouxesse algum esforço físico, que trouxesse alguma atividade extra que não fosse espiritual. Acredito que você, internauta, telespectador, há de convir o motivo pelo qual estamos encerrando o nosso programa, deixando este momento em que você, no melhor desta mensagem, vamos ficar para amanhã. Portanto, espero a sua compreensão. Tenham todos um bom dia, que todos fiquem com Deus. Desejo a todos uma semana abençoada, se Deus assim nos permitir. Até amanhã, se Deus quiser.